Meus amigos, minhas amigas, parece que quando o Vasco enfim vai entrar em um novo tempo, quando o bilionário maluco do nada quer comprar o Vasco e colocar dinheiro, uma força está tirando a gente deste sonho, pelo menos por enquanto. Marcos Lamáquia se pronunciou na Justiça, uma carta endereçada à Justiça, a gente vai mostrar os principais pontos, porém já tem decisão judicial e não é boa para o Vasco neste momento. Quarta-feira, 8 de julho de 2026, começa agora com o seu like, o Vascão Notícias, segunda edição. Pessoal, com a chegada da Nike, os produtos da capa vão baixando demais o preço para liquidar, para tudo ser vendido. E olha essa que eu achei no Mercado Livre, camisa oficial, tá disponível em todos os tamanhos. E olha o precinho, hein? Para você clicar e fazer a sua compra com tranquilidade. Pois bem, meus amigos, vamos direto para a carta do Lamáquia, porque ele estabelece duas condições, atenção, duas condições para seguir com o investimento, tá na tela. Primeiro, o encerramento da intervenção judicial e o restabelecimento do status quo ante da governança da SAF Vasco, mediante a reintegração dos membros do Conselho de Administração afastados, notadamente os senhores Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, Cristiano Borges Stockler Campos e Felipe Passos Elias. E 2. O saneamento de eventuais irregularidades apontadas pelas autoridades competentes. Então, assim, o Lamáquia já publicamente confirmou que já está em negociação avançada com o Vasco, mas que, obviamente, essa retirada do Pedrinho, que é com quem ele vinha negociando há 2 anos, traz uma insegurança jurídica e aí pode não ter o negócio. Ele deixa claro na carta para a Justiça, estabelecendo essas duas condições. Uma delas, acaba com a intervenção na SAF e volta o Pedrinho para a presidência. Segundo, se tiver alguma irregularidade, se comprovar que as autoridades competentes lidem com o assunto. Então, assim, meus amigos, por que eu disse que não é, portanto, uma boa decisão judicial que saiu hoje? Atenção, eu vou colocar na tela para você. Tá aí. Estamos no GE, tá? Justiça do Rio de Janeiro manteve nesta quarta-feira a intervenção judicial na Vasco SAF. Rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pelo clube e nomeou o advogado Atos de Andrade Figueira Neves como novo interventor da empresa. Então já estamos aí com um novo interventor nomeado pela Justiça. O agravo de instrumento, que é aquele recurso que o Vasco também entrou, ainda será apreciado. E ali o Vasco também está questionando uma decisão judicial, justamente a decisão que colocou a intervenção na SAF, tá? O Vasco está recorrendo dessa decisão, vamos ver o que sai. Justiça, meus amigos, eu falei, existia um grande otimismo para que a Justiça reconsiderasse toda a questão e tá aí, a Justiça mantém. Por isso, não acreditem nos profetas da Justiça, não existe isso. Você pode estar otimista, reportar que o clube está otimista, mas olha, vai sair, hoje vai cair a decisão, ninguém pode afirmar. Bom, e o GE traz a decisão pra gente, que é importante a gente ver também o que a Justiça está dizendo. Vamos lá. Vamos esclarecer novamente que a atuação do interventor judicial é limitada às questões administrativas da companhia, ou seja, é voltada exatamente ao que ficou expressado na decisão judicial. Processos de governança, prestação de contas, circulações de informações entre seus órgãos sociais. Deste modo,
os executivos da companhia nomeados pela administração afastada, por exemplo, o Admar Lopes, mantêm o exercício de suas funções normalmente frente aos departamentos que ocupam. Quero isto dizer que continuam eles à frente das negociações de jogadores de futebol, contratação de técnico e todas as outras providências necessárias destinadas a permitir regular a rotina no restante da temporada esportiva. Ô, minha digníssima juíza, com máximo respeito, o problema é o dinheiro para fazer essas contratações. Ok, você deixou o Admar ainda podendo contratar. Ele vai contratar como? Nós precisamos do investidor. Vamos continuar antes de dar opinião, né? Em segundo lugar, ainda reputa esse juízo necessário expressar que a intervenção determinada é transitória, com prazo definido expressamente, conforme constou textualmente da respectiva decisão. E em terceiro lugar, e aqui é algo que se verifica ser necessário agregar a decisão questionada, porquanto omissa no ponto, acredita este juízo que, além do escopo de atuação do interventor estabelecido, a ele deve ser necessariamente acrescida a missão de conduzir a gestão no sentido de devolver a administração do CRVG àqueles que para isto foram eleitos, no caso o Pedrinho, ou, caso isto não se mostre viável, adotar providências voltadas à convocação subsequente de assembleia deliberada de nova gestão. Eu, sinceramente, minha doutora digníssima, não vejo o porquê, de não voltar o Pedrinho. Não ficou provado nada contra ele. E repito, se um dia comprovar, eu posso mudar minha opinião aqui. Mas até que se prove, todo mundo é inocente, não é verdade? Aliás, não se afasta a possibilidade, inclusive, de retorno gradual de membros, segundo orientações dos órgãos aqui nominados, partes e Ministério Público. Em quarto e último lugar, entende-se salutar esclarecer que a decisão questionada não impôs qualquer óbice às negociações para a venda das ações da Vasco SAF. E aí aquele argumento que eu estava ali em cima, então, cai por terra. Se a justiça está dizendo que o Vasco não está impedido de vender as ações, então só me faz crer que o problema é a 777 ou a EICAP, que é a empresa que toma conta hoje da 777. O Lamáquia disse que conhecia eles e que, se preciso, comprava as ações. Então, basta querer. O que é o grande problema, meus amigos? É que o Lamáquia não quer negociar com outras pessoas que não o Pedrinho. E há quem diga que por trás dessa ação da 777 e em breve vão aparecer aí os inimigos políticos do Pedrinho, que eu vou evitar de ficar citando o nome aqui porque eu não quero problema para mim. Essa briga política eu não vou entrar. Eu tô aqui lendo uma decisão judicial que vai ter que ser cumprida. E fato é, o Vasco segue com a intervenção na SAF, Pedrinho segue afastado e, segundo o nosso investidor, não tem negócio sem o Pedrinho de volta à administração do clube. Eu não sei o que vai acontecer, por enquanto tá bem nebulosa toda a situação. Vamos ver. Assim, eu não entendo a questão do Lamáquia querer só o Pedrinho, porque daqui a pouco vai ter eleição, né, meus amigos? E aí? Quem garante que o Pedrinho vai vencer a eleição? E se vier um outro candidato e vencer a eleição no lugar dele? Aí vai sair do Vasco? O contrato já vai estar assinado. Por isso eu quero entender melhor toda essa situação para dar melhor opinião. Fato é, continuamos sem treinador, continuamos sem reforços e o Vasco está na zona do rebaixamento. Apertem os cintos, meus amigos. O segundo semestre vai ser de doer. Quem quiser mais conteúdo de Vasco vai clicar no card que está passando para conferir a nossa primeira edição de hoje com o presidente do Vitória falando sobre a possibilidade de Jair Ventura vir parar no Vasco. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina, Dale Vasco
Tamo junto. E até lá.